Vamos, porque nós Benfica, durante estas semanas e estes 2 meses, somos alvos de críticas injustas, e passo a explicar porquê, não é? Eu, como treinador do Benfica, serei sempre o responsável pelos bons e pelos maus resultados, quando eu tiver alguma responsabilidade a ver com isso. Mas tu és o treinador do Benfica e não tens a ver com esta crise do Benfica? Não, não tem a ver. Não tem a ver porque eu não treinava os jogadores do Benfica. Os jogadores do Benfica tiveram doentes durante 2 meses. Em janeiro o Benfica era segundo, a 2 pontos do Sporting. Em janeiro o Benfica teve 12 jogadores fora por Covid. Desses 12, 6, 7 normalmente jogavam. Inclusivamente a equipa técnica teve várias sessões de trabalho, 15, 20 sessões de trabalho que não deram à equipa. Por outro lado, eu falo de coisas que é normal vocês não saberem, porque eu é que treinei e eu é que treinava a equipa, tirando os 18, 16 dias que estive fora com Covid também, não é? Portanto, os meus jogadores são monitorizados, todos os treinos e todos os jogos, são controlados. A gente sabe o rendimento que o jogador e a intensidade que o jogador treina ou joga. Está aqui um jogador que teve Covid, façam-lhe a pergunta depois do Covid, quanto mais dias ele teve em dificuldade, não é? Portanto, eu vou sempre assumir a minha responsabilidade como treinador, quando eu sou responsável de não haver resultados. Esta crise que o Benfica está neste momento não tem nada a ver comigo, porque eu não treinava os meus jogadores. Os meus jogadores não têm nada a ver com os meus jogadores, não é? Porque também, não ofenderam, mas também disseram que os meus jogadores não corriam, não suavam a camisola. Mas não suavam a camisola como? Se eles estavam doentes e vieram de uma doença que ninguém consegue controlar, nós é que conseguimos controlar. Durante 2 meses e tal andámos nisto, não foi só os jogadores. Depois do jogo do Porto, tivemos 10 jogadores nessa semana com Covid. Mais 16 pessoas do staff, 26 pessoas numa semana. Tivemos uma equipa técnica, vários dias que não deram treino. Tivemos vários dias que, durante esses 2 meses e tal, os jogadores perderam várias sessões de treino. Mas a mensagem não passa. Mas qual mensagem? Se a gente nem podia estar juntos para falar. Mas qual mensagem? Não é? Portanto, neste momento, eu acho que os jogadores do Benfica precisam é de carinho e não de dúvida. Acho que o Benfica devia estar junto. O presidente, o treinador e os jogadores e a estrutura não conseguem controlar um surto de uma pandemia de Covid que teve durante 2 meses e meio aqui dentro, não é? E portanto chega de nos... Claro, tivemos algumas culpas, algumas outras coisas. Agora chega a mim me responsabilizarem. O presidente do Benfica é a mesma coisa porque ele não treina, e os jogadores do Benfica é a mesma coisa. Porque os jogadores do Benfica, muitos deles, ao fim do 12º, 13º dia, alguns eu tive que os pôr a jogar, e este foi um deles. E quando acabou o jogo disse: Mister, estou muito diferente, isto ainda nos marca. E portanto a gente sabe, não é? Qual foi a crise, qual foi o motivo onde nos colocaram nesta crise. Claro que depois as coisas arrastam umas às outras. No dia 2 de fevereiro acabou o Covid do Benfica. Os últimos jogadores a ter Covid, 2, 3, foi o Elton e o Odi, não é? E a partir dessa data começámos a trabalhar regularmente. Estamos a pôr a cabeça de fora.
o controle do treino. Hoje os meus jogadores, este último jogo contra o Arsenal, tive jogadores que correram, 5 jogadores que correram acima de 10 km. Nunca tinha acontecido. Não podiam acontecer, eles não tinham condição para o fazer. Mas neste jogo do Arsenal já tive 5 jogadores a correr acima de 10 km, porque nós falamos e sabemos do que é que estamos a dizer, não é? Os meus jogadores são controlados nos jogos e nos treinos, sobre intensidades de treino, não é? E portanto, chegou o limite de eu ler tanta coisa, ofenderem, o treinador vai ser pelo seu pé. Sei do quê? Isto não tem nada a ver comigo. Eu vim para o Benfica porque acreditei num projeto do Presidente. Como o Presidente não tem nada a ver com o que aconteceu do Covid, parece que a gente está com uma questão que isto não é mundial, parece que isto ninguém sabe as consequências disto, não é? Mas nós passámos 2 meses e meio por isto, e volto a dizer, e no mês tivemos 12 jogadores, foi em janeiro, foi dos fins de dezembro, o Benfica estava a 2 pontos ou 3 pontos do Sporting em segundo classificado, não é? E foi esse mês, não é, que tivemos portanto, a pandemia mais a segunda onda ou terceira onda, como vocês quiserem, vaga no Benfica, não é? Porque isto foi constantemente. Começou a 23 de novembro com 3 jogadores, Adel, Darwin e Julián. Começou a 23 de novembro e dá-se o foco maior no mês de janeiro, não é? Quando já vos disse que 12 jogadores, de uma semana foram 10, não é? Portanto, não arranjem, eu assumo a minha responsabilidade, eu como treinador, se o Benfica estivesse neste posicionamento e que eu treinasse os meus jogadores, pudesse-os treinar e que eles tiveram condições físicas, atléticas para o fazer, não tiveram. Isto foi semana após semana. E, portanto, quando põe a questão se eu saio pelo meu pé, eu não vou sair por pé nenhum. Porque eu não me sinto responsável por esta crise do Benfica. Nem eu, nem os meus jogadores. Nem o Presidente, nem a estrutura. Fomos apanhados no meio de uma, vocês sabem, de uma pandemia, do Covid, foi novidade para toda a gente, não é? Agora, se eu estivesse a trabalhar e aí aparecessem estes resultados, atenção, aqui estou eu para assumir as minhas responsabilidades, não é? Porque até os meus jogadores foram injustos, dizer que eles não corriam, que eles não transpiravam, só eles é que sabem o que é que passaram. E só quem teve Covid, uma coisa é ter Covid e estar em casa a fazer teletrabalho. Outra coisa é ter Covid e estar a correr, ter que correr grandes intensidades, não é? Isso é diferente. A máquina dele é o jogador, não é? E hoje, disseram-me agora, o Farinha, vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho, a mim e aos meus jogadores, e ao Presidente. Isso é que deviam fazer, porque não sabem o que é que a gente sofreu daqui durante 2 meses e meio. Se é isso que me estava a fazer a pergunta, está aqui a pergunta, a resposta.